Libera o seu aí, Dizão. Não. Vamos começar aqui. O Instagram. Espera mais um pouco, que nós vamos começar mesmo às 20 horas. Já estão faltando. Vou tornar você, Cleiton, anfitrião. Mas eu estou no celular, eu já vi que a reunião está passando ao vivo no YouTube. Já vai interromper o seu vídeo. Boa noite. Nós estamos começando agora a Amar-se, Sociedade de Estudos Espíritas, Amar-se Virtual. Hoje nós vamos ouvir a palestra do nosso amigo Robson Uzeda, que ele vai nos falar sobre a vida a qual queremos dar sentido, ou que vamos dar sentido, ou que damos sentido. Mas então, boa noite a todos que estão chegando e Robson, por favor. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Zoom. Boa noite àqueles que estão no YouTube. Nós vamos bater um papo sobre esse tema que eu escolhi, que foi a vida que quero dar sentido. E por que eu escolhi esse tema? Interessante que, no decorrer deste ano e meio, com a pandemia, antes até talvez, eu venho me defrontando com algumas situações cotidianas que me remontam a questionar, né?
o que as pessoas querem da vida ou esperam alcançar, que legado deixar. Antes mesmo da pandemia, porque tem um paciente que eu estou atendendo na terapia e que ele me diz o seguinte: doutor, eu quero deixar um legado, tá, para meus filhos. Porque até então eu tenho vivido uma vida para os outros e não para mim. Aí eu perguntei a ele, mas você quer ainda assim, você quer deixar um legado para os outros? Você vai continuar vivendo uma vida para os outros e não a vida que você quer viver, quer dar sentido? E na pandemia, aí tem uma visão também como médico, que eu acompanhando alguns pacientes e alguns colegas, amigos, até amigos, que tiveram a oportunidade de se recuperar da Covid, mas que ficaram internados por algum tempo e longo tempo na UTI. E quando sai desse estado, né, dizem, agora vai ser diferente, a minha vida vai mudar. E aí eu pergunto, por que será? Por que a vida vai mudar agora? Será que nada fazia sentido antes, só agora, depois da Covid? É evidente que a gente vê isso até em outras doenças terminais, pacientes que estão com doenças sérias, graves e se recuperam, ou naqueles casos de experiência de quase morte, que são descritas e que as pessoas, ao retornarem, vivenciam ou melhor, que vivenciaram aquela situação, ao recuperarem, dizem que a partir dali a vida vai modificar. Mas por que na pandemia, por que no Covid especificamente, eu tenho visto isso, e vários colegas, como eu me referi, que tiveram a Covid e no grupo botam e se referem justamente a isso? Será que porque a Covid, uma vez que a pessoa interna, ela já tem uma perspectiva ruim, porque uma vez internada ela já fica isolada, e uma vez isolada já começa a vivenciar o seu afastamento total da família, dos amigos, das pessoas queridas, inclusive também de uma solidez, de uma solidão vivenciada numa clausura. E ali começam, talvez, os pensamentos, começam as perspectivas negativas, né? Até pelas notícias dadas sobre o Covid. Ou será também que é porque o automatismo da vida nos faz esquecer de pensar na vida? O automatismo nos leva a executar as coisas de forma tão automática mesmo, vale a redundância, de forma a não pensar, a executar por executar, e a vida se torna uma rotina da qual você só tem o trabalho, só tem o pensamento para a aquisição de bens? Ou será também que a busca incessante por esse ter, por adquirir bens, profissão, ter um carro, viagens, uma conta corrente recheada, será que esses seriam os fatores? Não que adquirir bens, não que ter viagens, fazer viagens, ter uma conta bancária recheada, não que isso não seja importante, ao contrário, é de suma importância ter isso. Até porque, se a gente for remontar lá o poeta romano Juvenal, que diz mens sana in corpore sano, a gente vai refletir e dizer que, traduzindo isso, é preciso que mente e corpo estejam em equilíbrio,
É preciso ter esse equilíbrio na vida. E a dimensão material e a dimensão espiritual precisam estar ali em equilíbrio. E a dimensão financeira faz parte desse equilíbrio, faz parte dessa conjuntura material. E a gente não pode esquecer isso de forma nenhuma, certo? Mas o nosso amigo aqui, Djalma Margolo, ele diz uma coisa que eu gosto muito de repetir. Ele diz que quando o corpo está satisfeito, o espírito cobra o seu quinhão. E é verdade, o espírito vai cobrar seu quinhão. E se a gente não atentar para o espírito, esse quinhão vai ser cobrado e, por vezes, vai ser cobrado de forma muito desconfortável para esse ego, para esse personagem que está vivendo essa vida. Então, é preciso a gente não negligenciar. O personagem não pode negligenciar o espírito, mas o personagem tem que viver a vida que ele quer e, de preferência, ele tem que vivenciar uma vida e dar sentido a essa vida. Veja que me lembra aqui uma história, isso já faz mais ou menos uns 3 anos, eu acho que já tem uns 3 anos isso. Um amigo, na época ele tinha uns 50 anos, bem de vida, bem-sucedido, empresário, uma família bem estruturada, 2 filhos, assim, um típico padrão de vida que você poderia dizer, tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista financeiro, que não tinha problema, estava bem resolvido. E ele demonstrava isso não só nas conversas, nas rodas de conversa, mas também através das redes sociais, quando ele publicava e postava muitas fotos da família, ele, a esposa, os filhos em viagens, e faziam comentários, ele mesmo colocava frases. E um belo dia, uma foto dele me chamou muito a atenção e vocês já vão entender por que essa foto ficou gravada. Isso há 3 anos atrás e até hoje essa foto é gravada em minha mente. E a foto era a seguinte: ele estava na varanda do apartamento dele, era um dia de domingo. Vocês já vão entender por que isso está marcado até o dia. Era um dia de domingo, um sol fantástico, um céu assim chamado céu de brigadeiro, sem uma nuvem no ar. Céu se encontrando com o mar, formando aquele contraste do azul do céu com o azul do mar. Ele sentado na varanda, há uma mesinha, em cima da mesinha um copo de uísque e ele fotografando como daqui para lá, vendo aquela imagem. A frase eu não me lembro, a frase que ele colocava, mas era algo assim como contemplando aquela maravilha, como se ele estivesse contemplando o belo da criação, o belo do Criador. Aquele momento que para ele representava o mais belo, talvez, uma arte, como se admira uma arte, ele estava a colocar ali naquela frase. 2 dias depois, a gente recebe a notícia do suicídio dele. Ninguém entendia absolutamente nada, nada, ninguém entendia nada. Porque até hoje não há uma resposta para aquilo. E aí eu trouxe essa frase que Djalma usa. Será que o espírito estava cobrando o quinhão dele e o personagem não estava atento para essa cobrança? Estava levando a vida como um destino e não queria ser o protagonista da vida? Estava apenas vivendo uma vida que era o meu destino e não a vida que eu queria dar destino, que eu queria ser o protagonista. Será que seria isso? Uma pessoa bem-sucedida, família estruturada, e de repente acontece isso e hoje, até hoje, não há uma resposta para isso. Quando eu falo
e trago o tema A Vida que Quero Dar Sentido, é justamente essa vida do personagem. Porque eu poderia aqui trazer que sentido tem a vida, qual o sentido da vida. Mas o sentido da vida seria muito filosófico, porque eu poderia responder filosoficamente ou poderia dar respostas do tipo: o sentido da vida é viver. Ou do sentido biológico, o sentido da vida é nascer, crescer, procriar e morrer. Ou talvez até dizer que o sentido da vida seria evoluir. Mas todas as respostas seriam evasivas, seriam vazias, embora você pudesse até deslanchar boas reflexões em cima do sentido da vida. E tem muitas palestras e aulas e escritos sobre o sentido da vida. Mas eu não quis trazer o sentido da vida, porque até também eu poderia dizer que o sentido da vida seria a morte. Porque o alvo de todos os que vivem do personagem, da vida do personagem, é um dia morrer. Então você, a sua trajetória toda de personagem vai chegar a um alvo que é a morte. Não, eu não quero trazer isso. Eu quero dizer qual é o sentido que você quer dar à sua vida, à vida que você está vivendo. Porque o sentido que você quer dar à sua vida é quando você pode chegar ao final da sua vida como personagem, poder olhar para trás e dizer: valeu a pena. Eu não tive uma vida medíocre. Porque tem um livro, eu até estou com um livro aqui, A Morte é um Dia que Deve Ser Vivido, da doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é geriatra, trabalha com cuidados paliativos com pacientes terminais. Relata muitas coisas nesse livro. Uma das coisas que ela relata são pacientes terminais que chegam nessa fase, nessa última fase, estão olhando para o passado a dizer: o que eu fiz da vida? Arrependidos por não terem dito a alguém que amava, arrependidos por não ter feito algo de produtivo na vida, mas também tem aqueles que, mesmo no final da vida, sabendo que vão morrer, ainda querem dar um sentido para aqueles últimos finais, aquelas últimas horas ou minutos da vida, fazer com que aquilo tenha sentido. E às vezes chamam um parente, um amigo, para pedir o perdão, ou para dizer o quanto ama, ou para tirar uma desavença, ou simplesmente para viverem com ele aquele final de vida, aquele momento. E essas pessoas, muitas delas dizem, é por isso que ela traz o nome do livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Porque nesses últimos momentos de vida, a pessoa ainda pode dizer, valia a pena esses últimos momentos de vida. Porque senão você vai ficar com aquela impressão pura e simples daquela música dos Titãs, chamada Epitáfio, apenas que diz assim: eu devia ter vivido mais, devia ter visto o sol nascer, devia ter amado mais, trabalhado menos, devia ter, e por que não fez? Por que não fez? Vai olhar para trás e vai dizer: não fiz. Vai olhar para trás e dizer: será nada disso valeu a pena? Ou vai chegar lá no tempo em que estiver na finitude, usando uma metáfora do sol na sua trajetória do nascer ao pôr, poder lá no pôr do sol olhar e dizer: valeu a pena tudo isso. Isso é querer a vida que eu quero dar sentido.
É essa vida que eu quero dar sentido, e não a mediocridade de viver por viver. Nesse mesmo período, aliás, minto, isso deve ter umas 3 semanas, mais ou menos, eu assisti a uma entrevista na Rede Record, e essa entrevista me marcou muito. Interessante que eu já tinha escolhido o tema para Djalma, isso aconteceu uns 3 semanas atrás, eu digo, eu vou levar esse exemplo para a conversa que nós vamos ter. Porque era uma menina jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, 25 anos de idade, se muito. O nome dela é Jane. Jane é dos Estados Unidos, e ela usa um apelido, é um nome artístico, na verdade, de Nightbird. E Nightbird, ela cantava na roda de amigos, enquanto adolescente, e nesses últimos 3 anos, ela foi diagnosticada 3 vezes com câncer, nos últimos 3 anos. Primeiro diagnóstico, um choque, um baque, mas ela enfrenta, toma a quimioterapia, faz o tratamento, se recupera. Quando ela já está recuperada, vivenciando a vida normal, naturalmente, voltando às rodas dos amigos, já se divertindo, um novo diagnóstico de câncer. E aí vocês imaginem, para uma jovem de 20 e poucos anos, que sofreu o primeiro baque, recebeu um diagnóstico de que o câncer voltou e que tinha que passar por tudo aquilo de novo. A essa altura, a cabeça desarruma. Mas não, a cabeça não desarrumou. E ela enfrentou. Ela enfrentou. Ela enfrentou, tratou. Já estava casada, o marido vazou, como diz no popular. Não aguentou o tranco e foi embora. Mas ela suportou com a ajuda da mãe, do pai, dos amigos. E há pouco tempo atrás, talvez isso deva ter uns 6 meses ou um pouco mais, depois de já estar também tratada, um novo diagnóstico. E desta vez, para ela, a coisa não ficou muito boa, porque os médicos disseram que o câncer estava no pulmão, nos ossos, e que ela tinha 2% de chance de sobrevida. Nightbird, pouco tempo antes, talvez uns 8 meses antes, havia se inscrito num programa tipo The Voice Brasil. E ela imaginou que recebeu a carta, convite, né, confirmando que ela teria que se apresentar na data tal. E ela ficou imaginando como seria isso com câncer. Mas ela não se fez de rogada e se apresentou. Cantou, aliás, não só cantou, como encantou. Encantou tanto a plateia, que foi aplaudida de pé, e lá tem um jurado, que é o jurado, vamos dizer assim, o principal jurado, que se encantou tanto com ela, com a forma dela cantar, que deu a nota máxima e ela pulou direto às etapas e foi para a final. Essa menina chorava, ou melhor, chorava não, essa menina pulava de alegria no palco. Mas, para surpresa de todos, ela disse que mal conseguia estar ali e que não sabe como ela conseguiu cantar daquele jeito, porque minutos antes dela ser chamada, ela estava morrendo de dores nos ossos e tinha tido falta de ar, estava com falta de ar. Veja que, no final da reportagem, a repórter perguntou a ela: o que você espera da vida? E a resposta dela foi como se desse uma resposta a essa minha afirmação, ou confirmando essa afirmação, que vida quero dar sentido, e ela disse: quero cantar, continuar cantando. E 2 frases de Nightbird, que eu botei aqui no papel para ser fiel, para não esquecer, ela disse assim: eu sou muito mais do que as coisas ruins que estão acontecendo comigo. E não podemos esperar que a vida fique fácil antes de decidir ser feliz.
Olha que coisa impressionante de uma jovem. Veja que ela diz: eu sou muito mais do que as coisas ruins que estão acontecendo comigo. Isso é propósito de vida. Nada me abala. Eu sou muito mais forte do que isso. E diz mais: não podemos esperar que a vida fique fácil antes de decidir ser feliz. Ora, não terceirize a felicidade. Não vincule a sua felicidade a fatos e coisas. Seja feliz, dê sentido à sua vida. Seja feliz ao seu modo, sem terceirizar. Ela não esperou que o marido dela continuasse com ela, ela não ficou lamuriando, né? Lamentando a perda do marido, a ida do marido. É tipo assim: tá, ok, aí, vá, siga seu caminho, a minha vida eu sei como fazer, eu sei como tratar. Ela não se ajoelhou e nem caiu nos 3 diagnósticos de câncer. Ela se superou e ela disse que ia cantar. E ela não caiu quando estava aguardando a vez dela para cantar, quando ela estava ali morrendo de dor e sentindo falta de ar. E doutora Ana Cláudia Quintana, no livro dela, ela traz uma frase de Nietzsche, que Nietzsche diz assim: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E aí eu pergunto a vocês que estão me ouvindo: você tem por que viver? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu objetivo de vida? Ou você está terceirizando a sua vida, como eu disse àquele paciente quando eu referi aqui o exemplo dele, quando eu disse a ele, porque ele terceirizou a vida dele toda, a vida dele foi em função de filho, foi em função de esposa, foi em função de para manter talvez algo aparentemente controlado emocionalmente. E hoje ele paga a conta. O espírito está cobrando o quião. O corpo ficou satisfeito, mas o espírito cobrou o quião. Cobrou o quião e ele entrou numa depressão profunda. O espírito cobrou o quião. Ficou um vazio. Esse amigo meu, o espírito cobrou o quião, porque ele estava dando atenção exclusivamente à vida do jeito que a vida quer. Tipo aquela música acho que é de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim? Tipo isso. Só que não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. É eu vou levar a vida do jeito que eu quero levar a vida, do que ela tem sentido para mim, porque se assim não for, de que sentido vale a pena viver? Por que valeria a pena viver se eu vou viver apenas seguindo sob o mar e deixando a onda me levar? Não, eu tenho que ser protagonista. Eu tenho que ser protagonista. Viktor Frankl, 1945, e aí, se vocês não conhecem, recomendo. Viktor Frankl escreveu um livro, Busca do Sentido. Veja que ele não ia escrever esse livro, ou melhor, ele ia escrever esse livro, ia ficar esse livro no anonimato, mas ele decidiu, por questões de convencimento dos outros, que ele deveria colocar esse livro como autoria dele. Esse Viktor Frankl, ele jovem, psiquiatra e neurologista, foi vítima do Holocausto, foi ou melhor, da guerra, da Segunda Guerra, e foi para o campo de concentração em Auschwitz. E de lá ele foi transferido. Nesse livro ele conta uma saga, né, dessas pessoas, dessas personagens que estavam com ele no campo de concentração. Muitas coisas ele relata, muitas coisas, atrocidades inúmeras, inúmeras. O sujeito ali era humilhado em todas as esferas da sua vida. Como ser humano, era humilhado como ser humano. Ali era um traste que não valia nada. Era abaixo do que
do pouco que alguma coisa valia, ele estava abaixo disso. Não valia absolutamente nada. Maltratado em todas as circunstâncias. Muitos ali só tinham uma perspectiva, que era a perspectiva da morte. Mas veja que Vitor Frankl conta que mesmo ali ainda se sentia um desejo interior que o movia, que moviam a todos, na verdade. E esse desejo interior era muito de uma pergunta que se deveria responder. E a pergunta era: o que é que eu devo fazer e não pode ser feito por ninguém, por mais ninguém, somente por mim? Isso era uma pergunta motivadora, que ele muitas vezes fazia aos outros. O que é que só você pode fazer e mais ninguém pode fazer? Mas em pequenas coisas ainda se conseguia perceber que existia, eu vou usar a palavra vida em algo. E muitas vezes eles viam de um dia intenso de trabalho duro, caminhando na neve, no frio, exaustos, às vezes os pés já feridos porque os sapatos estavam em farrapos e eles caminhavam na neve. Depois de um dia inteiro quebrando pedra ou trabalhando, cavando túnel ou algo semelhante, tomando uma sopa rala, sendo humilhado de todos os jeitos, às vezes até tomando supapos dos capatazes. Quando eles chegavam no campo de concentração, no barraco, a única coisa que eles queriam era deitar-se ali naquelas camas para descansar. Mas aí, eis que vinha alguém, um colega, e dizia: venham cá fora, venham ver aqui. E todos assustados iam ver. Quando iam ver, era para contemplar o pôr do sol. E ficavam ali sentados por minutos a fio, horas às vezes, contemplando aquela beleza. Era como se tivesse, como meu amigo, nos últimos 2 dias antes da morte dele, do suicídio, a contemplar o belo da criação. E ainda poder dizer: apesar disso que eu estou vivendo, vale a pena. Vale a pena, porque há algo mais belo do que simplesmente esta podridão em que estamos vivendo. Eu diria, certo, que todo caminho e todo sentido que nós podemos dar à vida, se existe um caminho, só você pode escolher. Só você saberá escolher. O caminho não é de ninguém, ninguém pode escolher esse caminho por você, nem seu pai, nem sua mãe, nem marido, nem esposa, nem filhos. O caminho é seu. Se existe um plano, foi você quem traçou. Não terceirize. E se existe um propósito, esse propósito é seu. Portanto, seja protagonista da sua vida. Não seja um mero espectador. Não fique de plateia, vaiando ou aplaudindo. Desça lá, certo? Vá para a cena. Seja escritor e ator. Seja escritor e ator. Lembre que você é um co-criador. E só você pode escrever a sua história. Ninguém mais pode escrever a sua história. Só você, mais ninguém. Jesus foi um protagonista. E eu estou falando aqui de Jesus, o homem, não vou falar do mito, o Cristo. O homem foi um protagonista da sua vida, Jesus. Sofreu as dores físicas, humilhado em todas as várias situações, foi posto em xeque por várias vezes, foi uma pessoa que soube controlar também suas emoções, apesar de, em muitas situações, chutar o pau da barraca, como assim se diz, em muitas situações. E uma dessas situações, ele foi tão humano,
que é dito lá por Lucas em 22:44, que ele suou sangue. Na véspera de ele ser detido, ele foi rezar no Monte das Oliveiras lá, os discípulos lá com ele, ele se afastou e foi rezar. Suar sangue em medicina tem o nome de hematidrose. Isso é uma situação raríssima que ocorre quando a pessoa sofre um estresse emocional extremamente elevado, porque há uma descarga de adrenalina tão abrupta que o vazio contrai, ele rompe, e rompe dentro da glândula sudorípara e extravasa o sangue. E aí é por isso que te diz que sua sangue. Na verdade, ele está extravasando aquele sangue que foi o rompimento daquele vaso sanguíneo. E Jesus, ele fez a vida dele ter um sentido. Tanto é que hoje nós falamos de Jesus, o ser humano, o homem. Ele foi protagonista da vida dele. A vida dele, como deveria ser, tinha um para quê, uma finalidade teleológica, e não um passado, vivenciou ficando preso ao passado. Não, ele vivia aquilo por dia. E aí vocês poderiam dizer, mas Jesus, ele veio, já sabia de tudo. Não, não poderia saber de tudo, porque nem tudo você determina, porque existe o outro lado, e você não pode determinar o destino de todo mundo. Você pode traçar o seu, mas não pode traçar o meu destino, porque o meu destino me pertence, e ele não poderia traçar o destino dos outros. Ele teve que conviver com os vieses que a vida estava lidando ali naquele momento. E aprender com esses vieses e saber lidar com isso. E ele soube lidar com isso. Viktor Frankl, voltando a Viktor Frankl, ele faz a pergunta, ou melhor, ele diz que os prisioneiros faziam a pergunta: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Porque senão não valeu a pena o sofrimento. Mas ele diz que a pergunta que ele fazia era outra. Será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte toda? Será que tudo isso tem sentido? Do contrário, não vale a pena a sobrevivência ao campo de concentração. Porque, segundo ele mesmo, ele diz que, se não for assim, ele cita Dostoiévski, quando Dostoiévski diz nem ser digno do seu tormento. Ou seja, se não for assim, não vale a pena ser digno do seu tormento. Ou seja, o que é ser digno do seu tormento? É validar o seu sofrimento. Valide o seu sofrimento. Não negligencie o seu sofrimento, nem ponha para lá e dizendo, não, que bobagem, não foi um sofrimento assim, não foi. Foi sofrimento. Mas validar o sofrimento é você fazer aquilo ter sentido. Como ele diz que vários que depois conseguiram sair, como ele foi um dos sobreviventes, que vários sobreviveram, e quando sobreviveram e que saíram dali, foram tão cruéis ou mais cruéis do que os capatazes que ali estiveram. Qual foi o sentido daquele sofrimento, então? Para que o sofrimento, então? É isso que ele disse, não vale a pena. Não vale a pena. E para esses, talvez não tenha valido a pena o sofrimento, porque o sofrimento serviu de vingança e não como aprendizado. E Viktor Frankl usa isso como um aprendizado, porque ele saiu dali, viu que a família toda estava perdida, porque foi um assassinato, a família toda assassinada, a casa foi saqueada, foi confiscada pelos nazistas, perdeu tudo, mas ele ainda assim conseguiu se firmar como
psiquiatra, como neurologista, depois como psiquiatra, e deu uma guinada na vida dele. Portanto, não é a questão simplesmente de você sofrer, é você não ficar preso no sofrimento, é você ser digno do sofrimento. Certo? Ninguém pode assumir por você o seu sofrimento. Ninguém. Você é único. Assuma o seu sofrimento, valide o seu sofrimento, mas também, nesse sofrimento, você pode ter a possibilidade de sua vitória. É nesse sofrimento, aprender com esse sofrimento. E Jung diz que quem tem medo de morrer tem medo de viver. Não é, Djalma? Quem tem medo de morrer tem medo de viver. É uma coisa que parece contrassenso, mas não é não, é uma coisa óbvia. Porque a vida lhe leva à morte. Como eu disse lá no princípio, que eu poderia dizer qual o sentido da vida? O sentido da vida é morrer. Porque ele leva ao final. A vida do personagem vai encerrar, e então esse trajeto da vida do personagem é a morte, vai encerrar na morte. E se você tem medo de viver, ou tem medo de morrer, você não vive. Você não vive. Mas também você não precisa ficar nem preocupado com o futuro, vivendo um futuro antecipadamente, a ansiedade, nem ficar preso no passado, na depressão, nem ficar lá. Você tem que construir o aqui e agora. E volto a dizer, tem que ser um protagonista daquilo que você quer da sua vida. Porque a sua singularidade, a sua unicidade é que faz ter cada dia, cada um, a vida que se quer dar sentido. Não sou eu, Robson, que posso dar sentido à vida de qualquer pessoa, nem a de meu filho. Eu fui um intermediário para trazê-lo à vida do personagem. Eu fui. Mas, a partir daí, eu eduquei e chega um determinado momento, ele é o protagonista da vida dele. Porque se assim não for, não vai fazer sentido. Ele vai olhar lá no final e vai dizer: o que eu fiz da minha vida? Que vida eu quis dar sentido? E não tenho vida, não deu sentido. Final de semana eu assisti um filme chamado Antônia, uma Sinfonia. Recomendo a todos. Muito bom. Vou dar um certo spoiler aqui, certo? Me desculpe, mas eu tenho que contar alguma coisa para poder contextualizar essa fala minha aqui, que já está chegando para o fim. Mas veja que Antônia é um filme que é baseado numa vida real. Antônia era uma europeia, holandesa, que foi adotada por um casal de americanos e ela vai morar nos Estados Unidos. No século XX, em 1920, né, no início do século XX, na segunda década, ela desperta um interesse muito grande pela música e queria ser, jovem ainda, queria ser maestrina. Como os Estados Unidos não tinha essa tradição de escola naquela época, de escola de música, ela começa a ver a possibilidade de ir para a Europa. Tem uma trama aí que a faz ir para a Europa, isso aí eu não conto, porque senão vou contar boa parte do filme. Isso aí eu não conto. Mas tem uma trama que a faz ir para a Europa. Lá na Europa, veja que século XIX, segunda década, 1920, reger orquestra era algo de exclusividade dos homens. Tanto é que, ao final do filme, tem uma pesquisazinha, uma nota que diz assim, que ainda em 2017, das 50 maiores orquestras do mundo, não existe uma mulher regente. Não existe uma mulher regente em 2017. Mas Antônia se matricula, faz o curso, se torna uma maestrina.
se torna maestrina, volta para os Estados Unidos. Em Nova York, funda uma orquestra de mulheres, somente de mulheres. Tem sucesso, mas o machismo e o preconceito da época não permitem que ela se tornasse uma maestrina regente de uma orquestra sinfônica mista ou de homens, porque o preconceito, o machismo da época não permite. E como vocês viram, eu citei até 2017, não sei se de lá para cá tem alguma orquestra regida por mulheres. Veja que, na história de Antônia, ela abdica de um amor verdadeiro, que ela, pobre, também iria deixar ela muito bem de vida, porque o rapaz era milionário, poderia deixar ela muito bem de vida. Mas o que é que ela diz ao amor dela? Ela cita o exemplo de alguém, que eu também não vou contar aqui, mas esse alguém foi alguém que ficou submisso a vida toda ao amor, ao homem, e não alcançou o objeto de vida. Antônia seguiu o objetivo de vida. Ela foi protagonista do destino dela. Então, para que a gente possa encerrar aqui a minha fala e, se tiver perguntas, eu poder responder, eu dizer o seguinte: não vamos ficar esperando que a vida aconteça, esperando que a vida fique fácil para a gente ser feliz, ou esperando algo acontecer para que a gente possa fazer aquilo que nós desejamos. Não espere, execute. Porque durante toda essa trajetória da vida do personagem, nós vamos nos deparar pela cobrança do espírito. E quando o personagem perde as oportunidades da vida, deixando para lá, e normalmente as oportunidades vêm porque o espírito está cobrando o sentido da vida do espírito, porque o espírito sabe qual é o sentido que ele quer dar à vida. Ele usa o personagem para que a vida dele também tenha sentido. E o sentido da vida do espírito é a evolução. Como diz Adenauer, evoluir é adquirir habilidades. Não é a evolução moral. É aprendizado, é educação, é habilidade. Então, sejam protagonistas, evoluam, adquiram habilidades para poder, ao fim da vida do personagem, poder olhar o nascer do sol e dizer: toda essa trajetória valeu a pena. Obrigado. Muito bem, meu amigo. Muito boa a sua palestra, muito boas colocações. Muito bem, o seu tema foi muito bem escolhido. Tem uma pergunta de Ulemar. Robson, algumas vezes, mesmo a pessoa estando terminal, não querem deixar ela escolher morrer sem os tubos e conexões, você tirar os tubos e conexões. Saber morrer pode ser dar um sentido final à vida? Não tenha dúvida, Ulemar. Não tenha dúvida. Saber morrer é fundamental. Não adianta, porque a primeira coisa que a gente tem que entender, e aqui numa sala de maioria espírita, se não espírita, pelo menos espiritualistas devem ter aí, a gente deve entender que o corpo é apenas um meio, é um meio para que o espírito possa aprender. Já chegou o momento, para que mais? Para quê? Não vamos abreviar, porque abreviar também seria suprimir algumas necessidades que o espírito pode ter, algum aprendizado naquele momento. É até a oportunidade de poder também, de repente, se despedir de alguém, expressar aquela emoção que está ali retida e que vem alguém e de repente diz: olha, cheguei. Quantos casos nós não ouvimos e percebemos de pessoas que morrem, estão aguardando ali, já está nas últimas, está esperando só o irmão chegar e tal e coisa, está nas últimas. Aí alguém chega,
se apresenta, pronto, horas depois desencarna. É aquele momento, saber morrer é fundamental, não tenha dúvida, é experiência também, é experiência. Tá sem som, tá sem som. Tá sem som, Djalma. Tem uma pergunta do Paulo e da Eliane. O protagonismo, em sua opinião, colabora para que haja maior consciência das tomadas de decisão e evita as possíveis cobranças a terceiro, por exemplo, pai, mãe, etc.? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quando você é protagonista, você dispensa o, o outro como o gestor da sua vida. Você pode e deve ter o outro como um orientador, como um conselheiro, certo? Usando dessa experiência de vida para lhe dar um alicerce, mas o tutor, tutelar, de forma nenhuma. Ser protagonista é justamente isso, é você se libertar dessas amarras da parentela, né? Se libertar do pai, se libertar da mãe. É como na psicologia junguiana, ele diz que é matar o pai e matar a mãe, mas matar do ponto de vista simbólico. É, no psiquismo, você não ser mais dependente psicologicamente nem de pai nem de mãe, né? É você seguir a sua vida, sabendo que você pode usar da experiência dos mais velhos para crescer. Isso não tenha dúvida. Está sem som, Djalma? Muito bem. Não tem mais perguntas aqui. Vamos nos preparando para a segunda parte. Muito boa a sua colocação. E é muito interessante porque até a pergunta do Paulo e da Eliane chamou a atenção. Nós vivemos muito, como você colocou, na dependência de terceiros. Porque o que é que fulano quer? Ou uma pessoa que vai dirigir a minha vida, que vai organizar a minha vida, que vai dizer o que eu devo fazer. Nós ficamos, às vezes, esperando isso. Uhum. Eu achei muito interessante a sua chamada do Viktor Frankl para as pessoas, porque ali era o absurdo do O absurdo. absurdo. Uhum. Ele cansa de dizer que quando ele estava, às vezes, sendo torturado, ele começava a imaginar-se na frente de multidões, fazendo palestras, orientando Exatamente, pessoas, não é isso? Olha que exatamente. coisa. Quer dizer, É, ele não se deixava dominar pelo ódio. E uma coisa que foi dita, e você disse que é absoluta verdade, muita gente não sabe. Quando terminou a guerra, as pessoas que saíram do campo de concentração, muitos deles foram se vingar de maneira cruel daqueles que fizeram aquilo com eles. Muita gente vai dizer, então fizeram certo. Não fizeram certo, não, não, porque se tornaram iguais. exatamente, Você, quando exatamente, se vinga, vira igual. exatamente. Se o outro é um E, lixo, você virou lixo também. Não é, tem jeito. Isso e o mesmo. rigor da crueldade foi pior, segundo o Viktor Frankl, né? Pior, pior. Muitos ali com rigor de crueldade pior do que os próprios carrascos da lei, né? Exatamente. Ele tinha uma coisa que ele dizia que também, que assim, o que acalmava muito, e não só ele, mas muitos ali, eram lembrar das pessoas amadas. Iam na trajetória, né, para o trabalho, e aí começavam a imaginar aquela pessoa ali. E muitas vezes aquelas pessoas se materializavam, aspas, né, ali na frente, o tempo todo. E aí tra, é, traçava um diálogo entre ele, prisioneiro, e a pessoa amada. Isso dava conforto, dava conforto. Muito bem. Então, vamos agora fazer a nossa prece para passarmos para a segunda parte do nosso trabalho. Como vocês todos já sabem como é, não preciso fazer a recomendação.
Isso agora nós vamos passar para a segunda parte, e assim encerramos essa parte da palestra.